Salmo 38. Que é a primeira, né? É. Ó Senhor, Qual número? até primeiro. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem castigue-me no teu furor, porque as tuas flechas cravaram em mim e a tua mão me desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua ira. Não há paz nos meus ossos por causa da tua mão sobre mim que desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da ira, nem há paz em meus ossos, pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada demais, e as minhas forças se foram. As minhas chagas cheiram mal e estão corrompidas com a minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, lamentando todo dia, porque os meus lábios estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido de inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não será oculto. E você diz: Amém. Amém. Pai, a tua palavra foi lida e vai-nos aprender partículas importantes do que está escrito, do que está lido. Muito obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos e cultuando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, Salmo 38 é um salmo onde o maior salmista de todos os tempos, que era o salmista, como é o nome? O maior salmista da Ana? O maior salmista de todos os tempos, quem era? Não, o maior salmista de todos os tempos. Quem foi o homem que fez mais salmo na Bíblia? Davi. Será que foi, irmão? Foi exatamente Davi, irmão. Davi, esse salmo é conhecido como o salmo que Davi pede para Deus lembrar dele. Ei, quando você para pensar nesse salmo, a primeira coisa que você diz é: eu estou passando, ou já passei, por situações deste tipo. O salmista desenha a situação que ele se encontrava. Ele se encontrava literalmente, como uma linguagem mais antiga fala, moído, empressado e espremido pelas circunstâncias das suas práticas. Eu estava pensando neste salmo e vi que não vou comparar isso jamais. E vi que situações que muitas vezes eu e você enfrenta são características da culpa de nós mesmos. Todas as nossas situações, por não dizer quase todas, elas são movidas, irmão Adão, por causa de escolhas. Eu só estou nesta cadeira hoje porque eu escolhi teimar. Talvez provavelmente eu só esteja hoje acima do peso, porque eu exagerei na alimentação por um percurso longo da vida. Todas as nossas situações que enfrentamos diariamente, ou quase todas, são circunstâncias das nossas escolhas. E com escolhas, o outro não pode mexer. Perceba bem, se nós fôssemos falar aqui de forma detalhada sobre escolha por Hannah Caliani, você vai entender que quem soube escolher teve sucesso. Todavia, quem não soube fracassou. Por exemplo, a única pessoa que não escolheu com quem casar foi Adão. Consequentemente, não teve sogra. Tem um lado bom da coisa. Todavia,
Todavia, porém, no entanto, depois de Adão, todos que casaram após ele, quase nenhum foi obrigado, porque nenhum de nós aqui somos filhos de ciganos, mas a maioria de nós escolhemos. Então, entenda, escolha também é ter filho, a questão de escolher. Eu escolho não ter, ou eu escolho ter. Tudo que você faz, você está escolhendo fazer. Todavia, porém, no entanto, a gente muitas vezes, por saber escolher, alcança objetivos. E muitas vezes, por não saber escolher, alcança o fracasso. A primeira característica de quem sabe escolher é saber pensar, perguntar e ouvir. A primeira característica de quem sabe escolher, ele precisa dessas três coisas: perguntar, pensar e ouvir. Quem não ouve, tropeça. Quem não ouve, cai. Quem não ouve, se atrapalha. Quem não ouve, desaba. Quem não ouve, acaba no abismo. Quem não pensa, não vai mover o raciocínio. Quem não pensa, não coloca em funcionamento os neurônios neurais. Entenda e perceba, quem não pensa acaba agindo no impulso, quem não pensa acaba agindo na força da vontade pessoal, e quem não pensa acaba agindo de forma insensata. Todavia, quem não pergunta é desinformado. Quem não pergunta só tem um viés de pensamento. Quem não pergunta, se não ler, está pior ainda. Quem não pergunta está andando para trás. Todavia, se você tiver de perguntar, pensar, e se você tiver de fazer qualquer coisa dessas coisas que eu falei aqui, você precisa, antes de qualquer escolha, para saber escolher, perguntar e pensar em Deus e a Deus. Quem pergunta a Deus, até o silêncio de Deus é resposta. Quem pergunta a Deus, até o calar de Deus é solução. Quem pergunta a Deus, até se ele não falar, ele está falando. Mas como assim? Tem uma frase muito antiga que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas quando nós nos relacionamos com relação a Deus, nos direcionamos com relação a Deus, uma palavra vale mais do que qualquer outra coisa, se essa palavra for de Deus. Ana teve a possibilidade de ter filhos dada por Deus. Mas, todavia, quando Ana teve filho, ela escolheu criá-lo como um voto pacífico na casa de Deus. Abraão teve filho e, por ele ser o filho da promessa, Abraão entregou Isaque a Deus. Jacó teve filhos e de Jacó veio Israel. Jacó e seus 12 filhos vieram de Deus. Entenda, tudo que você entrega a Deus, Ele devolve a você de alguma maneira, de uma maneira muito especial, de uma maneira diferente, de uma maneira muito qualificada. Talvez, se você me prestar algo, eu possa devolver este mesmo algo, ou não devolver, porque eu sou humano, eu posso esquecer de devolver, porque eu sou humano, eu posso sem querer quebrar e querer devolver quebrado, devolver o valor daquilo que eu peguei, porque eu quebrei aquilo que eu peguei. Se você me der alguma coisa, eu posso lhe dar prejuízo ao devolver, porque outra coisa pode voltar com defeito. Todavia, se você escolhe entregar a Deus, você jamais irá se arrepender. Muitas pessoas não têm um sucesso na criação dos filhos, não têm um sucesso no trabalho, não têm sucesso no casamento, porque não são pessoas que escolhem Deus. Já dizia Kleber Lucas quando ele era cristão: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então, quando o ser humano escolhe ser amigo de Deus, Deus tem segredos com ele. Quando o ser humano escolhe ser amigo de Deus, Deus tem intimidade com ele. Quando o ser humano escolhe ter o auxílio de Deus, Deus tem uma parceria linda, maravilhosa, incrível, especial, espetacular com ele.
Todavia, todos aqueles que não querem escolher Deus não vai pegar no pescoço e dizer, você vai ter que me escolher. Deus não vai pegar no pescoço e dizer, você é obrigado a me escolher, porque eu lhe coloquei no mundo, permiti que você respirasse, permiti que você andasse, permiti que você vivesse, e você vai ter que me escolher. Não, Deus respeita o livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Ele não só deixou um viés de caminho para o homem e para a mulher, Ele deixou dois viés. Escolha o caminho da vida, é o que a Bíblia aconselha, para se livrar do caminho da morte. Escolha o caminho da salvação, o que a Bíblia aconselha, para se livrar do caminho do inferno. Escolha o caminho de Cristo, o que a Bíblia aconselha, para se livrar do Hades. Escolha o caminho de cima, para se livrar do de baixo. Mas se você não quiser escolher o que Deus está dizendo, Ele respeita. Hoje eu recebi uma informação no WhatsApp que dizia assim: pastor, ore pelo meu casamento, que está indo de mal a pior, estão acabando com o meu casamento. E eu só disse assim: se aproxime de Deus que as coisas melhoram. Volte para a igreja que as coisas melhoram. Mas essa tal pessoa, quando escolheu se afastar da igreja e fazer o que fez, ela sabia e tinha consciência. Então dá vontade de dizer o Júnior, o pastor não Júnior, dá vontade de dizer: pai, o boleto, minha filha, foi você que escolheu fazer a compra. Então que entenda, quem escolhe não pode reclamar. Quem escolhe não pode dizer eu não queria, você queria. Quem escolhe se afastar de Deus não pode dizer depois eu estou viciado nisso, naquilo. Você escolheu, mas por que você escolheu? Aí eu não sei, aí é problema teu, porque eu e a minha casa fazemos como Josué, nós escolhemos Deus. Escolher Deus. O salmista desse Salmo 38, se eu fosse titular esse salmo, eu dizia o Salmo do desabafo. Ele rasga o coração de uma maneira tão absurda. Se eu fosse falar hoje para a gente aqui em Rosa Luxemburgo, ele ia dizer: eu estou com o coração desacelerando, eu estou com o coração distorcido, eu estou com a alma ferida, eu estou com a mente perturbada, eu estou com a vida de cabeça para baixo, eu estou virado. Por que, salmista? Porque eu escolhi me agarrar com Betsaida, com Betseba, porque eu escolhi em alguns momentos da minha vida fazer o contrário do que Deus disse, porque eu escolhi não corrigir meus filhos, porque eu escolhi viver uma vida muitas vezes desregrada, longe da presença de Deus. Eu estou nessa situação por causa de escolha. Então, jamais eu posso dizer: eu perdi a perna foi por causa da minha esposa, eu perdi a perna foi por causa do meu parente, eu perdi a perna foi por causa do meu conhecido, eu perdi a perna foi por causa da... Não! Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu perdi a perna por minha culpa, foi eu que quis, foi eu que escolhi, foi eu não fiz o que o Senhor quis, então estou pagando um boleto, e não é um boleto fácil de pagar e barato de pagar, não, é um boleto caro, difícil, complicado e pesado. Então, você precisa entender, aprenda com os erros dos outros, já diziam os meus pais, para que você não erre tanto, porque você não vai viver muito para aprender com as suas próprias experiências. E eu gosto, eu amo conversar com pessoas mais velhas que eu, mais idosas que eu. Por quê? Porque elas vão dizer: quando eu tinha 60 anos, quando eu tinha 50 anos, quando eu tinha 45 anos, como eu gostei de conversar com o seu Bilu, Bilu, né? Bitu, um negócio assim, lá de Marechal. Como eu gostei de conversar com o seu Benito. Seu Benito tem 94 anos. Ele conta a história de 1800 e lá vai fumar. Pense como eu conversei com o seu Benito lá em Marechal Deodoro. Eu parei, a hora da festa, todo mundo conversando, comendo, e eu parado aqui conversando com ele, ouvindo o que ele estava dizendo, perguntando a ele. Por quê? Porque ele já tem 95 anos, olha, bem mais velho do que eu. Então busquei aprender com ele para saber como é que eu tenho que fazer para chegar aos 50 com a saúde que ele tem, para chegar aos 60 com o cérebro mais sarado possível. Então eu preciso ouvir para poder fazer, eu preciso ouvir para poder tomar direção, eu preciso pensar para poder decidir. Quem decide no impulso se arrebenta, quem decide no impulso se quebra, quem decide no impulso se arrepende, quem decide no impulso dá ré.
pastor, dá ré, bom? Dá ré, bom. Quando você dá 2, 3, 10 passos para trás. Agora quando você dá ré 1 quilômetro, aí já começa a complicar. Tem gente que por não saber escolher, só vive na marcha ré. Tem pessoas que por não saber escolher, o cérebro para, ela já não pensa, aí no impulso. O cérebro para, ela já não ouve, diz, eu mando a minha vida, a vida é minha, sou eu. Aí ela já não ouve, ela já tem as próprias decisões. Eu faço o que quero, ajo como quero. Agora, quando a coisa apertar, não chega não para dizer, acorde, socorro, não. Por quê? Porque são escolhas, e toda escolha tem um boleto para você pagar. Uma coisa é você comprar algo que está dentro da sua programação financeira. Você pode pagar, você tem condições de pagar, você está comprando consciente que você vai ter o valor daquela parcela para pagar. Outra coisa é você comprar algo que você acha que precisa, mas não precisa. Acha que dá para você usar, mas não dá. Acha que dá para você pagar, mas não dá. Você só acha. Quem trabalha em cima de achismo só vive quebrando a cara, porque achar não é a mesma coisa de saber. Achar não é a mesma coisa de ter certeza. Achar não é a mesma coisa de escolher de forma ideal. Achar. E quando você encontra aquelas pessoas que dizem, eu acho, aí você já sabe que essas pessoas estão andando meio que de ré, como caranguejo. Caranguejo anda meio de lado, né? Então, eles são pessoas que andam como caranguejo. Quem não quer andar como caranguejo, escolhe Deus para dar. Escolhe Deus para estar ao lado. Escolhe Deus para ser companheiro. Escolhe Deus para ser amigo. Escolhe Deus para ser ouvido. Escolhe Deus para não errar. Eu certa vez me deu certo para pensar e comecei a tentar lembrar se na balança da vida eu tinha mais acertado ou errado. Eu estava com 40 anos de idade. Eu comecei a pensar se na balança da vida eu tinha mais errado ou acertado. E até que tem que em determinadas áreas eu mais errei do que acertei. Porque você pensa que não, mas eu faço raio-x de mim todo dia. E eu percebi que eu mais errei do que acertei. Qual foi que eu errei? Foi toda vez que eu decidi agir na emoção. Todas as vezes que eu decidi agir na emoção, desculpe o termo, me lasquei. Todas as vezes, eu tenho 40 anos de idade, aí comecei a fazer um raio-x da minha vida, dos 15 aos 40. Isso o que foi que eu fiz nos últimos 25 anos? Aí fui fazer o raio-x. Aí na hora que apresentou defeito de cara, foi que todas as vezes que eu agi pela emoção, eu arrebentei. Certa vez eu agi pela emoção e confrontei o meu pai. Quebrei a cara feio. Certa vez eu agi por emoção e comprei o que não precisava. Arrebentei. Certa vez eu agi por emoção e falei o que não devia. Me arrebentei. Certa vez eu agi por emoção e fui onde não era para ir. Quebrei o focinho. Certa vez eu fui para um lugar que Deus tinha dito, eu não quero você lá. Quase dia preso. Certa vez eu cheguei num lugar que era para me identificar como cristão. Eu fiquei em silêncio e tendo um problema. Deixa eu explicar a situação para você entender. Eu cheguei lá nesse local e fui ser representante de uma determinada instituição. Quando eu cheguei lá, disse, poxa, todo mundo de terno e gravata aqui, e eu aqui, nem de camisa longa eu vim para esse evento, vou falar nem que estou aqui. Quando eu chego lá, aí o povo procura, fulano de tal, representante da instituição, fulano de tal, cadê ele? E eu lá calado. Fulano de tal, representante da instituição tal, cadê ele? E eu lá calado. Fulano de tal, representante da instituição tal. Voltei e disse aí, foi lá, foi bom, foi. Aí, quando o rapaz que eu falei que foi bom, ligou para lá, para a instituição, disse, fulano apareceu aí, se identificou tudo direitinho. Não tinha ninguém representando a instituição, não. Poxa, ele foi para lá, disse que foi bom, disse que estava lá e não apareceu.
E eu estava lá, só que eu não resolvi me identificar como representante da instituição, porque eu não me achava bem vestido da forma que eu estava. Eu precisava aqui estar de gravata, eu precisava aqui estar de camisa longa, eu precisava aqui estar de terno. Eu estou assim, todo simples demais, vou dizer, enviar uma louqueira para representar. Não, eu estava lá, eu fui para o evento. Mas como eu não dei a cara e ninguém, quando chamavam o meu nome, eu não apareci, por mais que eu dissesse ao meu líder que eu estava lá, ele não acreditou que eu estava, porque eu não abri a boca para falar que estava. Às vezes nós estamos na terra com nome de crente, com apelido de crente, pensando que é crente, mas nós não escolhemos ser crente. Ser crente é escolha. Ser escolha. Ser crente é a escolha de abrir mão das arbitrariedades que o mundo oferece. Ser crente é abrir mão dos desejos, impulsos e carnalidades que o mundo oferece. Ser crente é deixar de querer fazer a vontade do diabo e fazer a vontade de Deus. Ser crente é soltar o que o mundo é desgraçado. O mundo é que nem carrapicho. Aí eu estava pensando nesse período da minha vida, aí lembrei, irmão Luiz, que eu entrei no mato, e o mato estava cheio de carrapicho, e eu vim da escola, e quando eu cheguei em casa, a minha mãe disse, você estava na aula? Eu disse, estava. Não estava bagunçando não estava correndo por dentro do mato não estava brigando na escola não estava não. A minha boca dizia que eu não estava, mas a minha calça, que eu não percebi, cheia de carrapicho, estava dizendo que eu estava na bagunça, na palhaçada, faltando aula, e minha mãe me deu, foi um cacete no lombo para eu parar de mentir. Às vezes a gente diz uma coisa com a boca, mas escolhe outra. Por mais que eu dissesse a minha mãe que eu estava na escola, a minha roupa estava dizendo para ela que eu estava na bagunça. Então, não adianta fazer uma escolha, dizendo, eu vou demonstrar que eu estou fazendo certo, e nos bastidores fazendo errado. Então, eu sofri, quando eu fui analisar e percebi, irmão Adão, que eu fiz coisa mais errada do que certa. Sabia disso? E eu fiquei com vergonha. Eu disse, agora eu preciso aprender a pensar mais, a falar menos, a ouvir mais, a buscar mais a Deus, a escolher e viver parecido com Deus. E eu, de certa idade a certa idade, eu não tive alguém para dizer assim, olha, apesar de saber o certo e o errado, de certa idade a certa idade, meu pai e minha mãe fez por mim muito mais do que eles puderam e quiseram fazer. Mas tem uma idade da minha vida que eu achei que eu já era tanto. Eu não apanho de ninguém. Qualquer coisa, a gente vai para a pancada. Eu não vou ouvir ninguém. Afinal de contas, eu já tenho 19 anos. Eu não vou falar com certas pessoas. Afinal de contas, eu sou jovem e eles são já de certa idade. Eu não vou falar com certas classes, porque afinal de contas, isso e aquilo. E eu acabei me arrebentando. Eu não vou ouvir meus pais, afinal de contas, eu já sou adulto. E por causa disso, quando eu fui fechar a régua, eu tinha mais me arrebentado do que acertado. Por isso que eu olho para as pessoas hoje e vejo elas errando. Minha filha, meu filho, não vá por aí não, você vai se arrepender. Não, eu vou, eu quero, eu posso, eu mando. Depois o boleto chega. Daí, minha dificuldade é absurda para emagrecer. Escolha. Perceba que nós hoje possamos aprender a fazer escolhas. O Salmo do Salmista é um salmo de lembranças, mas eu diria que ele só chegou àquela conclusão por causa das suas escolhas. O que é que você vai escolher? Vai escolher isso aí que você chama de vida, ou vai realmente se agarrar com Jesus? Tem pessoas que preferem a esposa do que Jesus. Tem pessoas que preferem o marido do que Jesus. Tem pessoas que preferem um amante do que Jesus. Tem pessoas que preferem um carro do que Jesus. Tem pessoas que preferem um cavalo do que Jesus. Tem pessoas que preferem o diabo do que Jesus. Então são escolhas. As escolhas vão trazer consequências. E depois você vai dizer aquela antiga frase que irmão Adão já ouviu, que irmão Luiz já ouviu, que todos nós já ouvimos. Se eu souber. Não, você não vai ter o direito de fazer isso, porque você já está sabendo.
Então escolha fazer o certo. Amém? Vamos orar? Irmã Maria, vem orar aqui. Amanhã eu canto 2. Obrigado, Jesus, por essa tarde que nós estamos aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor faz por nós. Ó Espírito Santo de Deus, vai derramando o teu poder e a tua unção na vida de cada um, Senhor, que está aqui presente e aqueles, Senhor, que se afastaram da tua presença. Que o Senhor derrama tuas bênçãos de misericórdia, que sabe que o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Que o Senhor não necessita de nós. Nós é que necessitamos do Senhor. Então derrama, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, nessa tarde que nós viemos te louvar, te agradecer por mais uma tarde, Senhor. Que o Senhor vem falar conosco. Que esta palavra que foi dita agora à tarde, Senhor Jesus, seja na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. E te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com vocês, sua casa, sua família. E amanhã nós estaremos aqui louvando ao Senhor. E você diz, você diz, você diz. Deus abençoe. Amanhã nós vamos estar aqui na casa do Senhor.